Bom dia, a paz do Senhor a todos. Este é o programa Panorama Bíblico da Igreja Evangélica da Paz, situada na Rua Silva Jardim, 503, no Macuco, em Santos, sob a direção do pastor Natanael Rinaldi Filho. Hoje nós vamos falar sobre um tema muito importante denominado O Propósito do Espírito. Se você quiser me acompanhar, abra a sua Bíblia em Mateus 7, nós vamos ler dos versículos 13 ao 20. Mateus 7, dos versículos 13 ao 20. Diz assim a Santa Escritura. Aliás, vamos orar em primeiro lugar. Pai, em nome de Jesus, nos colocamos diante de Ti, na beleza da Tua santidade no dia de hoje. Te agradecemos pelo ar que respiramos, ó Deus. Obrigada porque o Senhor nos fez acordar. Obrigada porque o Senhor tem cuidado de nós, das nossas famílias, das nossas casas, das nossas saúdes. O Senhor tem cuidado, Senhor, de todos os nossos entes queridos. Quero te pedir a bênção especial, Senhor, sobre a Igreja Evangélica da Paz, sobre os pastores, presbíteros, diáconos, todos os colaboradores, as irmãs de fé, os irmãos de fé, todos que nos acompanham, todos que estão junto, ligados num só corpo. Nós queremos, ó Deus, nesta manhã te pedir a ajuda do Espírito Santo para entendermos o propósito do Espírito Santo. É no nome de Jesus que eu oro. Amém. Vamos ler então Mateus 7, dos versículos 13 ao 20. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz à perdição. E muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta, e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos os conhecereis. Porventura colhem-se uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. Toda árvore que não dá bom fruto corta-se e lança-se no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Glória a Deus. Nós queremos, neste estudo, compreender o real objetivo da frutificação espiritual. Este assunto é tão importante que o próprio Jesus Cristo reservou um tempo para ensinar a respeito da árvore e seus frutos, ou seja, cada árvore deve produzir frutos condizentes com a sua espécie. Claramente, Jesus buscava ensinar seus seguidores a terem cuidado com os ensinamentos que divergiam do seu. Pelos frutos conhecemos aqueles que falam a verdade de Deus e aqueles falsos mestres enganadores. Hoje não é diferente. Devemos examinar não só as palavras dos mestres, mas também as suas atitudes. Da mesma maneira que existe uma relação entre as árvores e o tipo do fruto que produzem, aqueles que ensinam o que é correto têm um bom comportamento e um caráter elevado. Procuram viver de acordo com as verdades das Escrituras. Cuide para que seus frutos sejam condizentes com o seu modo de viver. Hoje estudaremos o propósito do fruto do Espírito. Nas Escrituras Sagradas, o vocábulo fruto tem muitos significados que podem ser utilizados para designar as nossas ações, nossos motivos. Veremos que Jesus, o nosso Salvador, morreu e ressuscitou para nos ensinar
o valor de uma vida frutífera. Isso está em João 2, 24. Eu já escrevi os versículos para nos facilitar. Na verdade vos digo que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas, se morrer, dá muito fruto. Nós somos o fruto do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Logo temos a responsabilidade de frutificar para a glória de Deus. Vamos ver agora a vida controlada pelo Espírito. O que significa ser controlado pelo Espírito? Significa ser cheio do Espírito Santo diariamente. Não somente aos domingos, quando você está no culto, ou quando está com as irmãs, com os irmãos. É diariamente, continuamente. Isso está em Efésios 5,18. E não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Esse significado, enchei-vos do Espírito, significa que de ser enchido, deve ser enchido repetidas vezes. A vida espiritual do crente deve experimentar a renovação constante para adoração a Deus, serviço e testemunho. Enchimentos repetidos acontecem quando mantemos uma fé viva em Jesus Cristo, aí estaremos repletos da palavra de Deus, vamos orar, damos graças e cantamos ao Senhor. Servimos ao próximo e fazemos aquilo que o Espírito Santo quer. Alguns resultados aparecem de sermos cheios do Espírito Santo. Primeiro, falar com alegria a Deus, em salmos, hinos e cânticos espirituais. Dar graças em tudo. Sujeitarmos uns aos outros. Muito bem. Se quisermos viver de modo a agradar a Deus e produzir frutos para a sua glória, precisamos cumprir o imperativo bíblico registrado em Efésios 5,18. Mas enchei-vos do Espírito. O verbo encher aqui remete também a ser controlado, dominado, de modo que a pessoa não tem mais vontade própria. Ela morreu para o seu próprio eu. Quando somos controlados pelo Espírito Santo, os nossos pensamentos, as nossas ações, as nossas vontades passam a ser conduzidas pelo Espírito Santo. É lamentável, mas infelizmente muitos crentes não buscam mais o poder do Espírito Santo, pois estão preocupados com os bens deste mundo. Jesus nos advertiu a respeito de juntar tesouros na terra e não no céu. Isso está em Mateus, capítulo 6, versículos 19 e 20. Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam, mas ajuntais tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam e nem roubam. Oh, glória! Que você possa ter o seu bem maior no reino, no céu. O viver santo. O que significa viver santo? O Espírito Santo nos ajuda a ter uma compreensão melhor de Deus e do seu reino. Ele deseja nos ensinar a viver em novidade de vida. Devemos viver em novidade de vida a cada dia. Em santidade, mesmo habitando um mundo corrompido pelo pecado e dominado pelo inimigo. Isso está em 1 Coríntios 2, dos versículos 10 a 15. Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe
as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus, as quais também falamos, não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é o espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Oh, glória! Então, para que uma planta produza frutos, ela precisa alcançar um determinado nível de maturação. Isso também ocorre com o crente. Está em Efésios 4:13. Até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Então Deus deseja que você e eu cheguemos à medida de varão perfeito. Cheguemos ao conhecimento do Filho de Deus. Esse nível de crescimento e maturação só pode ser alcançado com a ajuda e ação do Espírito Santo. A vida frutífera é para os maduros. Quando os anos passam e o crente não alcança a maturidade espiritual, ele se torna vulnerável ao pecado e a todo vento de doutrina, sendo enganado pela astúcia dos que alegam falar em nome de Deus. Isso está em Efésios 4:14. Para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Nós temos que crescer espiritualmente, senão seremos meninos inconstantes. Então, que todo dia nós venhamos a crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? A verdadeira comunhão. Você deseja ter uma vida de comunhão com Deus? Uma pergunta hoje. Você pode meditar o dia inteiro. Então, invista tempo no seu relacionamento com Ele. Isso está em Oséias, capítulo 6, versículo 3. Que diz: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Como a alva será a sua saída, e ele a nós virá como a chuva serôdia que rega a terra. Eu acho muito bonito esse versículo. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Glória a Deus. Ore, jejue e adore ao Senhor. A comunhão com Deus vai gerar em nós frutos excelentes, que evidenciarão que o Pai habita em nós. Jesus ordenou que seus discípulos fossem para Jerusalém para serem revestidos de poder. Isso está em Atos 1:8. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra. Jesus deseja, o Pai deseja que você seja um discípulo que mostre a presença de Jesus em suas vidas. Amém? Em sua vida. Vamos lá. Uma vida controlada pelo Espírito produz em nós um viver santo e uma verdadeira comunhão com Deus. Efésios 4, do versículo 17 até o capítulo 5, versículo 20, vou deixar para quem tiver interesse de ler. Efésios 4, do versículo 17 até o capítulo 5, versículo 20. Paulo estabeleceu o contraste entre o antes e o depois da vida dos crentes.
Embriagar-se com vinho era associado com o antigo modo de vida e seus desejos egoístas, terminando por fim em contenda. Isto não tem lugar na vida dos crentes. Além do mais, de acordo com Paulo, nós não precisamos do álcool, pois podemos nos encher do Espírito, deixando que ele nos controle. Paulo comparou a atitude de se embriagar com vinho, que faz com que uma pessoa desfrute um êxtase temporário, uma alegria temporária, com o ser cheio do Espírito Santo, que produz uma alegria permanente. Então, o embriagar-se com álcool é uma alegria temporária, mas com o Espírito Santo é permanente. O foco das palavras de Paulo aqui não é tanto a proibição contra a embriaguez, pois os crentes provavelmente já haviam entendido, mas incitá-los a estarem continuamente cheios do Espírito e a viverem nele. Todo mundo pode dizer quando uma pessoa está embriagada. Suas ações tornam isso óbvio. De maneira semelhante, a nossa vida deve estar tão completamente sob o controle do Espírito que as nossas palavras e ações mostrem, sem qualquer dúvida, que estamos cheios da presença do Espírito Santo de Deus. Muito bem. O fruto do Espírito evidencia o caráter de Cristo em nós. O que é o caráter? Segundo o dicionário Reisses, é a qualidade inerente a um indivíduo, desde o nascimento, temperamento e índole. Nossas ações e frutos identificam o caráter de Cristo em nós. Quem pela fé recebe a Jesus Cristo como Salvador, passa por uma transformação interior, recebendo uma nova vida, ou seja, uma nova maneira de pensar e agir, uma transformação interior que vai se exteriorizar. Isso está em 2 Coríntios 5,17. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. O caráter de Cristo é evidenciado em nossas vidas por nossas ações. Que as pessoas que não conhecem Cristo possam ver em nós a imagem de Cristo, o caráter de Cristo, através da presença bendita do Espírito Santo de Deus. Amém? Caráter gerado pelo Espírito Santo. O Senhor Jesus afirmou que o Espírito Santo habitaria em nós. Isso está em João 14, versículo 17. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, mas vós os conheceis, porque habita convosco e estará em vós. O mundo não tem o Espírito Santo, não vê, não o conhece, não entende as coisas espirituais. Amém? Nós temos, porque nós recebemos Jesus como o Senhor e Salvador das nossas vidas. Crendo que Ele morreu na cruz pelos nossos pecados, ressuscitou e está vivo. E voltará para buscar a sua igreja. Amém? Ele em nós, o Espírito Santo em nós, faz com que a nossa natureza adâmica seja destronada. Gosto muito dessa palavra, destronada. Porque quem estava no trono do nosso coração? O nosso eu. A natureza adâmica. E quando Jesus entrou com o bendito Espírito, ele passou a se sentar no trono dos nossos corações. Amém? O velho eu morreu. Por isso, temos condição de negarmos a nós mesmos. Mateus 16, 24 diz: Então disse Jesus aos seus discípulos: Se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Nós, como discípulos, temos que tomar a nossa cruz todos os dias e seguirmos a Jesus.
Amém? Precisamos ter consciência de que o Espírito Santo trabalha em nós. Precisamos ter consciência. Não somente para nos conceder dons e talentos, mas para nos transformar. Infelizmente, muitos não dão lugar ao Espírito, impedindo que ele os transforme. O Consolador, também chamado o Espírito Santo de o Consolador, trabalha em nós à medida que lhe permitirmos. Então, nós temos que dar permissão para o Espírito Santo trabalhar em nós. Deixe o Consolador transformar todo o seu ser. Viver em novidade de vida, um estilo de vida nova, não é fácil. Pois o caminho que conduz a Jesus Cristo é apertado e exige renúncia. Mateus 7,14, nós lemos, mas vamos ler. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Infelizmente, muitos estão pregando um pseudo-evangelho, que não exige mais renúncia e nem mudança de vida. Lamentável, né? Não podemos concordar com os falsos ensinos e os falsos discursos que têm sido disseminados, em especial nas redes sociais. Jesus disse que os falsos profetas têm roupas de ovelhas, são como aves de rapina. Logo, nós precisamos ter muito cuidado. Mateus 23, 25 diz: Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que limpais o exterior do copo e do prato, mas o interior está cheio de rapina e de iniquidade. O alvo deles é destruir o rebanho do Senhor e impedir que venhamos a alcançar a vida eterna. Muitos, sob a influência de Satanás, estão operando sinais e prodígios, imitando as obras de Cristo, porém seus frutos revelam que não pertencem a Jesus Cristo. Como identificar o crente autêntico? Ele pode ser identificado não por aquilo que possui, mas por aquilo que ele é. Suas ações precisam revelar que ele está em Jesus Cristo. Isso nós lemos em João 15:4. Está em mim e eu em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Lembre-se, não se conhece uma árvore pelas folhas, mas sim pelos frutos. É através das suas ações que o cristão evidencia o caráter de Cristo em sua vida. Muito bem. Vamos agora continuar. Testemunhando as virtudes do reino de Deus. O propósito do fruto. Você não foi salvo para somente frequentar a igreja, mas para revelar Cristo ao mundo por intermédio de um viver santo, justo, em meio a uma sociedade comprometida pelo pecado. Isso está em Filipenses 2,15. Para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo. Fomos retirados do mundo para que sejamos testemunhas. Isaías 43 diz: Vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, e o meu servo, a quem escolhi, para que o saibais e que me criais e entendais que eu sou o mesmo, e que antes de mim Deus nenhum se formou, e depois de mim nenhum haverá. Você foi chamado para ser luz do mundo e sal da terra. Mateus 5, 14 e 15 diz: Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte.
nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Porém, não adianta pregar o Evangelho de Cristo e não viver segundo os princípios do reino. Você precisa viver aquilo que prega, que ensina, se deseja ter uma vida e ministério frutífero. Uma vida produtiva. O crente precisa ter uma vida espiritual frutífera, para que não seja arrancado, ceifado. Isso está em João 15, 2. Toda vara em mim que não dá fruto, atira, e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Quando um galho é cortado e não é imediatamente enxertado ou replantado, ele seca e morre. Você tem produzido os frutos ou sua vida está como um galho seco? É a pergunta para você e para mim hoje. Nossos frutos revelam que pertencemos a Cristo e o quanto aprendemos com Ele. João 15, 8 diz: Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. O que fazer para manter a produtividade? Um bom agricultor se preocupa com o plantio, com o cultivo, com a produção de fruto. Para que a lavoura tenha um bom desenvolvimento, o agricultor precisa adubar a terra, regar as sementes e retirar as ervas daninhas. Ou seja, precisa estar constantemente em vigilância, olhando ao que plantou, regando, tirando as ervas daninhas. É preciso investimento financeiro e muito trabalho. Nós também temos um Pai que cuida de nós para que venhamos a frutificar. Isto significa que algumas vezes somos podados, ou seja, passamos por aflições, dificuldades. As aflições não são para nos destruir, mas contribuem para que venhamos nos tornar pessoas mais fortes, capazes de produzir frutos em abundância. O cristão deve frutificar sempre, a fim de ter uma vida que glorifique a Deus. Concluindo, precisamos ter uma vida frutífera, e para isso precisamos estar ligados à videira verdadeira. O propósito dos frutos é glorificar ao Pai. Em João 15, 8 diz: Nisto é glorificado o meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Busque ter um relacionamento especial com Cristo, seja cheio do Espírito Santo diariamente e produza muitos frutos para a glória de Deus. Amém? Na semana que vem, se Deus permitirá, nós estaremos continuando falando sobre essa meditação, desse estudo dessa apostila. Será o perigo das obras da carne. Amém? Que Deus abençoe a todos. Vamos orar? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, em nome de Jesus, nós te pedimos nesta manhã, Senhor, que o Senhor venha nos encher do teu bendito Espírito, Senhor, que possamos viver a cada dia novidade de vida, Senhor. Queremos estar enxertados na videira verdadeira, recebendo aquilo que vem do Senhor. Ó Deus, sabemos que só o Senhor pode fazer isso, não é mérito nosso, não é para a nossa glória, é para a tua glória, Senhor, que venhamos dar muito fruto, Senhor. O mundo aí fora, Senhor, carece da tua presença, Senhor Jesus. Muitos olham para nós e não leem a Bíblia, mas desejamos que leiam a Bíblia em nós, através da presença santa de Jesus e do Espírito Santo. Através das nossas ações, dos nossos gestos, dos nossos atos. Sim, ó Deus, que o Senhor venha resplandecer a sua luz através das nossas vidas. Que possamos ser sal e luz, como nós estudamos, neste mundo tenebroso, que não conhece o Senhor,
que não entende o que é o Espírito Santo, não o vê, não o conhece, não consegue discernir as coisas espirituais, mas nós fomos chamados e amados pelo Senhor em primeiro lugar. E nós queremos, Pai, agradecer pela obra da cruz, Jesus morrendo pelos nossos pecados, para que hoje nós tivéssemos vida e vida eterna, Senhor. Mas precisamos de Ti, Espírito Santo, a cada caminhada, a cada dia, a cada segundo de vida, para que possamos testemunhar as obras de Cristo, as obras de Deus nas nossas vidas. Senhor, venha mudar o nosso interior. Tudo aquilo que não serve, Senhor, venha arrancar. Transforma os nossos corações, transforma as nossas mentes. Faz tudo novo, Senhor, para que possamos refletir a glória de Deus. É isso que eu te peço, Senhor. Abençoa cada família, cada lar, Senhor. Abençoa, Senhor, a Igreja da Paz, todos, ó Pai, que contribuem para a Tua obra. Abençoa, ó Deus, as famílias carentes, aqueles que ainda não Te conhecem, que venham a ter um encontro especial com o Espírito Santo, que só o Espírito Santo pode convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Que só venha nesta manhã, Senhor, receber, Senhor, a nossa adoração, a nossa adoração, o nosso louvor, que só possa, em nome de Jesus, ó Pai, para a Tua glória. Nós oramos e já Te agradecemos. Amém.